Muito bem, estamos no ar com o nosso boletim acompanhando o mercado do boi. Depois da vaca louca, de feriado, de manifestações, a expectativa era de que o mercado pudesse indicar um novo preço para a arroba do boi nesta quarta-feira, mas a realidade não foi bem essa. A gente vai lá para a Radar Investimentos conversar com meu amigo Douglas Coelho para entender o que o mercado está pensando e principalmente o que os frigoríficos estão pensando diante das novas realidades de mercado que a gente tem daqui para frente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E explica para a gente o que está acontecendo nessa retomada das negociações, ou pelo menos deveria ser uma retomada das negociações, certo, Douglas? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos de Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander, você colocou muito bem nessa introdução, né? A gente teve de uma vaca louca atípica, que a própria OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, já deu como um caso encerrado, ou seja, já colocou um pano quente nisso, foi um caso atípico, caso encerrado, então já trouxe um tom aliviador, né? Mas o susto houve, sem dúvida o susto foi grande, né? E com esse susto, né, então todos os agentes aí, frigoríficos, pecuaristas, os elos do setor, ficaram mais cautelosos, né? A gente vê que as próprias indústrias não abateram de quinta, sexta, segunda-feira, ou seja, tiraram um pouco o pé do acelerador e também ainda não voltaram com preços de balcão para negociar. A gente teve uma ou outra referência ao redor de 300 aqui, né, no levantamento dessa quarta-feira, mas isso não é relevante porque não compõe uma média, não mostra um todo, né, um movimento dos frigoríficos nesse sentido. Isso é natural, né, depois do primeiro susto sem abate, sem a China nesse primeiro momento, a gente está olhando de perto para ver como as indústrias devem sair para negociar, mas possivelmente não deve ser no mesma base de preço que eles faziam aí ao redor de 310, 315 antes do susto. Historicamente, eles dão uma parada, né? Tem essa carne que está nas câmaras, tem toda a questão de realocação de margens, ver como que vai ser, mas ainda não voltaram com o preço, possivelmente deve ser abaixo dos 310, 315 que a gente havia visto antes. Muito bem. As escalas, elas continuam aumentando ou também os abates foram suspensos, Douglas? Os abates de quinta, sexta, segunda foram rolados, né, foram jogados para frente, e o que estava negociado também já está na programação. Então a gente vê que até a porção final de setembro, aí, dia 25, 23, as indústrias estão com as escalas praticamente prontas, né? Mas não tem evoluído justamente porque não tem tido negociação. E é num momento complicado para o produtor, né? Principalmente para o pecuarista que está confinando. Exato, exatamente, né? Esse animal, ele tem, o tomate maduro, que a gente costuma fazer uma comparação, né? Ele tem prazo de validade, ele tem uma curva de ganho que em determinado momento já para de evoluir, né? E aí todo esse animal na mão, ele precisa desovar logo, ele tem esse custo da dieta, ele tem a margem dele, né? É uma faca de dois gumes aí, por mais que seja uma ótima estratégia de engorda na entre-safra, ele tem um prazo de validade e o tempo faz toda a diferença nesse momento. Agora, qual a perspectiva de vocês aí na Radar com relação à retomada, né? A volta da precificação aí, principalmente dos preços de balcão? A nossa expectativa é que parte das indústrias deve sair já no final dessa semana com alguns preços, né? A outra parte deve sair no início da semana que vem, ou seja, em meados, início da semana que vem, a gente já deve ter mais indústrias dando preço, fazendo as suas ofertas, mas assim, talvez esse um ou outra indústria que a gente teve uma sensibilidade nessa manhã, pode refletir o sentimento dos demais, né? A indústria vai fazer o cálculo dia a dia, vai tentar negociar de acordo com a necessidade dela, né? Vai abrir um preço, vai ver como está o mercado, sentir o mercado, depois vai trabalhar com outro preço amanhã. A gente está vivendo dias de volatilidade, né? No físico não houve volatilidade, mas no futuro houve. E houve uma volatilidade no vazio, né? Por quê? O mercado futuro é um derivativo, né? Boi outubro é um derivativo.
onde as oscilações derivam de um ativo. E no ativo a gente não teve preço nenhum. Desde quinta-feira o indicador Exalc estável mostra que não houve negócio. Então está todo mundo sem uma referência nesse momento. Mas conforme as coisas forem entrando no eixo, a gente vai ter sim uma volatilidade de indústrias testando preços. No dia seguinte vai estar com outro preço diferente. Isso é esperado e natural, olhando historicamente quando a gente vê esses movimentos mais bruscos. Muito bem, então vamos focar nas exportações. Tecnicamente é previsível, né, que essa interrupção das exportações aconteça. Você acha que a retomada vai ser rápida? E qual que é a sua preocupação, digamos assim? Eu pergunto por causa da China, principalmente, né, Douglas? Ela tem um percentual de participação nas exportações muito grande, né? Eu imagino que a China seja aí o nosso principal foco aí de análise para as exportações, né? Ou para a retomada. Exatamente. A China é o nosso maior importador. Grosso modo, aí 65%, 63% da nossa carne in natura vai para lá. Ele se tornou um parceiro comercial muito importante a partir do final de 2019 e hoje a gente tem um cenário diferente, né? Talvez quando a gente teve esse caso de vaca louca típica lá atrás em 2019, a China não tinha esse peso como tem hoje. Hoje ela tem um peso muito maior. Mas, na nossa opinião, eles ainda continuam reféns, né? Vamos colocar assim, a necessidade deles ainda é grande olhando para o nosso país, né? A Argentina teve problemas com suspensão de exportações, o Uruguai não tem volume, a Austrália e Estados Unidos também tem outros mercados complementares, né? E qualidade e preço continua aqui. É claro, é natural que há esse primeiro susto, essa suspensão temporária, até para colocar as coisas nos lugares, né? Mas o fato da OIE já ter colocado como caso encerrado, isso traz um alívio e a nossa opinião aqui é que as coisas devem retomar rápido, né? A China ainda tenta recompor as matrizes dela, né, de suínos. A carne china representa grande parte do consumo de proteína animal lá, e aqui também a gente consegue fornecer essa proteína bovina, né, de bom preço e boa qualidade. Então, na nossa opinião, essa retomada para a China deve ser rápido, como foi em 2019. Mas a questão de preço, né, no mercado interno, isso vai seguir sim as condições de margem da indústria, de escala, de oferta e demanda, que é intrínseco, que é natural aqui dentro do país, onde a gente tem toda essa relação, né? Por exemplo, o mercado do milho, ele segue muito o mercado de Estados Unidos, Chicago, então tem uma correlação forte. Enquanto o mercado do boi, ele é bem presente aqui, a gente tem fundamentos bem sólidos que são do nosso dia a dia do Brasil, não tem tanta correlação lá fora. Mas que eu imagino que uma retomada também vem acompanhada de uma pressãozinha nos preços, vem, né, Douglas? Historicamente, a China, para negociar, esse é o perfil deles, né? Eles negociam dia a dia, preço a preço, é natural deles também, de ter esse jeitinho chinês. Então, deve ter uma negociação sim. Mas se a gente for olhar os dados de agosto, né? O preço médio em dólares por tonelada ficou 41,7 acima, preço médio de reais por tonelada em agosto ficou 36,3. É um preço bem remunerador para o país, né, para os frigoríficos que estão aqui. Então, qualquer renegociação que houver ainda tem um impacto sim limitado dentro dessa variação anual, que foi 40%, 37% acima. A gente deixa de ver um excelente para ver um ótimo, caso ocorra isso, né? Muito bem. Pelo menos é um patamar diferenciado aí em função dos atuais preços praticados. Agora, o Douglas, essa pressão ou essa falta de informação aí em relação à precificação da arroba, ela chega na carne também? O que a gente viu nos últimos dias foi que a carne ficou até mais estável, né? A gente tem uma referência de 18,92 hoje. Mas, sem dúvida, a indústria que tinha algum estoque de carne, esse fato dela não abater nesses dias, né, nem na quinta, nem na sexta, nem na segunda, é justamente para colocar os pingos nos is, para tentar abaixar essa poeira, né? Essa carne vai sendo negociada a ponto dela comprar uma matéria-prima que faça mais sentido com a condição de mercado que a gente tem hoje. Então, a carne continua estável, mas a gente pode ver, sim, alguns recuos ligeiros nos próximos dias. À medida que vai entrando esse gado mais barato para ela fazer essa compensação, então.
Exato, exatamente, né? É natural também a carne sentir esse primeiro impacto no primeiro momento. E a gente já estava vindo de um período de renda disponível da população bem curto também, onde o atacado e o varejo não aceitavam tantas oscilações de preço para cima, né? Pois é. Então temos uma tendência inicial de estabilidade, mas à medida que a gente tem aí a entrada desses animais mais baratos também compondo as escalas de uma forma geral, a tendência é que chegue também esse recuo nos preços da carne. Exato. De qualquer forma, Douglas, essa parada, mesmo que seja momentânea no mercado, pode atingir ou pode mudar aqueles cenários que a gente tinha para o final do ano? Qual a expectativa de vocês? Isso arrefece um pouco a guinada, né? A gente tem um cenário de oferta restrita estruturalmente, mas esse susto que a gente teve agora, ele, querendo ou não, arrefece um pouco os preços da carne e um pouco dos preços do bovino também. Então, a gente tem um cenário ainda construtivo, mas a gente teve um susto no meio desse caminho, né? Se a gente for pensar em algo que fosse uma escadinha, agora a gente tem um dente nessa escadinha, né? Muito bem. Bom, ok, vamos aguardar para ver aí então o que vai acontecer nos próximos dias. A expectativa, portanto, é de que exista sim uma retomada das compras, uma volta das precificações, mas a pressa agora não é do frigorífico mais, fica por conta dos produtores e daí a gente vai ver aí essa queda de braços entre produção e compradores aí na tentativa de buscar um preço equilibrado aí, tanto para um quanto para outro. As primeiras indicações que não são consenso ainda giram aí na casa dos R$300, esse número pode ser revisto. Mas, de qualquer forma, a gente já está aguardando aí as próximas movimentações do mercado e assim que tiver alguma novidade, por favor, nos avise aqui, Douglas Coelho. Opa, muito obrigado. Eu agradeço pela confiança e pela abertura e sem dúvida, no que a gente puder ajudar e tiver de informação aqui, a gente vai falar assim. Muito bem colocado essa sua leitura, né, que isso não é um consenso, foi esporádico, um frigorífico ou outro, mas historicamente a gente sente sim que a indústria possivelmente não deve voltar com os preços que ela negociava nos dias anteriores a esse susto. Foi um susto, né? Os pingos já foram colocados nos is, mas querendo ou não, mexe com o mercado. Boa, Douglas. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abração. Até mais. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, analisando o mercado para a gente pós-feriado, pós finalização do caso de vaca louca aqui no Brasil, finalização inclusive dada pela própria OIE, enfim, uma situação que teoricamente está resolvida, mas ainda tem seus impactos nos preços e na comercialização de animais e carne bovina também aqui no Brasil. Vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. Como você viu, o mercado sem ainda a referência do mercado físico, então ele trabalha mais no achômetro aí. O setembro, R$ 303,50, queda de 0,36%. O outubro, R$ 307, queda de 0,79%. O novembro, R$ 315, queda de 0,44%. O dezembro, R$ 315,05, queda de 0,3%. O indicador CPEA segue mantido nos R$ 305,10. Essa é a referência, apesar de ter mudado aí a data para o dia 6, lá da quinta-feira passada ainda, R$ 305,10 é a referência ainda da semana passada, logo depois da divulgação e daquela polêmica toda em relação aos casos de vaca louca e que se confirmou como atípicas e que já foi dado como caso encerrado. Agora é bola para frente, mas o mercado futuro precisa da referência do físico para poder também tomar uma direção mais consistente, mais importante. Bom, são essas as informações de hoje, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho tem mais informações e na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais.
no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.